Fala, turminha, tudo bem? Como que você se encontra desse lado? Muito obrigado a todos que curtem, compartilhem e mandam pra frente. Lembre-se, juntos nós somos imbatíveis. E um prazer ter você aqui no Pod Gru, né? Como eu sempre digo, de Guarulhos para o mundo inteiro. E o nosso convidado de hoje, tcharam, como tradição, ele sempre se apresenta para nós, tá bom? Quem é o nosso convidado de hoje? Adivinha? Seja muito bem-vindo, Thiago. Sinta-se em casa. Valeu, Lisboa. Obrigado pelo convite. Se apresente. Quem é o Thiago? Primeiro, é um prazer estar aqui no Pod Gru. Né? Parabéns pelo podcast, é uma honra estar aqui com você. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Surfista, hoje vice-prefeito da cidade de Guarulhos pelo PL. Lá nós temos o prefeito Lucas Sanches, que é do PL também, e estamos no nosso segundo ano de mandato, né, no Poder Executivo, e acredito estar fazendo um grande trabalho, viu, Lisboa? A gente está sempre na rua falando com a população. Bacana. E tem esse feedback. E você vê assim, a forma de falar das pessoas, a expressão, se é verdade ou não. E muita gente tem elogiado, porque no primeiro ano a gente fez muitas entregas e tem um planejamento muito assertivo para esse ano para entregar ainda mais, porque Guarulhos precisa melhorar muita coisa e graças a Deus a gente tem trabalhado muito. Tiagão, eu quero saber quem é o Thiago muito antes da política, né? Como que chegou nesse apelido, Thiago Surfista? Quem era o Thiago bem além, lá na pré, lá na escola, saiu em quantos irmãos? Nasceu em Guarulhos, criado em Guarulhos. A gente quer puxar o DNA, né? A capivara do Thiago hoje. Aqui não tem segredo. Galera que conhece Conte pra nós aí, quem é o Thiagão? O Thiago hoje é um cara de 43 anos, casado, pai de 3 filhas. Legal. Tenho 2 irmãos e uma irmã, né? Tenho minha mãe ainda viva, graças a Deus. Amém. Meu pai, infelizmente, não está mais entre nós, mas com certeza acompanha a gente lá de cima. Sou morador do Parque Secap, cheguei em Guarulhos com mais ou menos 3 anos de idade e toda a minha trajetória eu gostei muito de estudar, viu, Lisboa? Uhum. Estudei nas escolas públicas ali do Secap, né? O Elísio, o Francisco Antunes, que é mais conhecido como Chicão, o Leopoldo, que hoje é uma diretoria de ensino, né, que me deu muita base. Né? À época, a escola era muito boa e eu me dedicava muito. Isso me deu muita base para as minhas próximas etapas da minha vida. Então, passei toda a minha infância lá no Parque Secap, né? Constituí família ali. Teve um momento que meu pai decidiu mudar, eu tive que ir junto, que eu ainda era jovem, depois eu retornei, né? Enfim, e construí toda a minha história ali. Não tinha ideia, de verdade, de entrar na política. Fiz Senai, fiz curso no Senai de Eletroeletrônica, me formei, trabalhei um tempo nessa área. Depois eu fiz concurso do Corpo de Bombeiros, entrei no Corpo de Bombeiros. Legal. O 5º GB era onde eu trabalhava, mas o 5º GB abrange algumas cidades e eu fui trabalhar em Franco da Rocha, lá na Prontidão. Basicamente, os 5 anos que eu fiquei lá no Corpo de Bombeiros, eu trabalhei quase todos esses anos no resgate. Caramba! Então, atendia Franco da Rocha, Mariporã, Caieiras, Francisco Morato. Caramba. Uma única viatura. Sério? Era um desafio, né? Porque imagina, você tá em Francisco Morato, acontece um acidente na Fernão Dias em Mariporã. Nossa! Para você chegar. Mas foi uma experiência assim, de vida muito, muito grande. Depois de lá, eu fiz concurso público, né? Passei para o INSS, né? Eu sou funcionário público federal, licenciado por conta da política. E nesse meio tempo, né? Eu fiz faculdade lá na Universidade de Guarulhos, me formei em Ciências Biológicas. Então, acredito que tem um currículo muito bom, né? Já passei por várias experiências e, assim, nunca pensei na política. Nunca. Não estava na minha rota. Você ficou quantos anos no Bombeiro? Fiquei quase 5 anos. 5 anos arredondando, né? Arredondando, mas depois você chegou, saiu do Bombeiro, você já serviu? Foi para o INSS direto? Fui para o INSS. Eu saí para essa transição, que eu passei na prova, fui chamado e fui trabalhar em Itaquá. A gerência era Guarulhos, mas também fui trabalhar em outra cidade, porque ela também abrangia Itaquá, Mogi, algumas cidades ali. Aí você fica rotativo. Não, mas eu fiquei na base de Itaquá mesmo. Aí algumas pessoas trabalhavam em outras bases, né? E aí fiquei lá, tô lá até hoje, né? Fiquei um bom tempo lá. E durante esse caminho, né? Os meus amigos ali, um amigo específico e meu irmão, sempre conversava de política,
né? Tinha um pai de um amigo nosso que foi candidato, né? Então a inspiração Legal. foi em cima dele. E eu não tava nem aí pra política, não gostava de... É verdade. Eu queria seguir outros caminhos, gostava de estudar, né? Trabalhava, enfim, sempre foi dedicado nas minhas coisas. Não tinha padrinho político, não tinha familiar político, nada, zero. Eu até brinco, viu, Lisboa, que chegar onde a gente chegou, a gente venceu o sistema. Porque qual era a chance de 3 jovens, 4 jovens que saíram do nada, sem conhecer nada sobre política, fazendo só coisas pelo bairro ali, porque a gente começou um projeto social, que é o Entre Nessa Onda, que hoje, esse ano, completa 17 anos. Uau! A gente começou a fazer coisas pela deficiência do estado, do município à época, né? E começou a se movimentar e a gente tinha uma interação com a galera lá. Eu jogava futebol, eu ficava com o pessoal mais velho, enfim, eu era bem relacionado. Então, qual era a chance de meninos sonhadores, sem estrutura, sem dinheiro, sem recursos, sem base política, vencer uma eleição? Pô, era pouca. Zero. Quase zero. E eu até brinco, nós vencemos o sistema. Nós chegamos aqui. Né? Passei por 2 mandatos de vereador. Na minha primeira eleição, não venci, né? Não cheguei à Câmara Municipal. Eu tive 1.022 votos. Como foi pra você disputar uma primeira eleição assim? Porque você sai, Cara, você sai de um bate-papo pra ir pra pancadaria. Foi engraçado porque... As histórias desse caminho que é muito louco, a experiência que fica A gente não entendia de política e, assim, o objetivo que a gente entrou na política era... A gente tinha um projeto social que fazia coisas pelo bairro para ajudar a nossa galera, nosso povo ali. E os meninos vieram com essa ideia, no começo eu fui resistente, que a política seria um braço para trazer realmente coisas para ajudar o nosso povo, através do projeto, outras coisas. E aí eu acabei cedendo, né? E aí eles falaram, não, você tem que ser o candidato, porque você é um cara bem relacionado, o pessoal mais velho gosta de você, você tem uma boa aparência, né? Você razoavelmente fala bem e tal, tudo mais. Enfim, e aí eu acabei topando. Aí a gente foi entender o que era política, né? E aí na nossa primeira eleição, deram a legenda para nós, a gente foi e falou, pô, e agora? O que a gente faz? Não sei, né? E aí a gente foi descobrindo. Isso. E a primeira não deu certo, eu tive 1.022 votos. Na verdade, eu digo que deu certo, porque a gente faz uma análise depois para as pessoas acreditarem em nós, que era uma coisa séria. Meninos jovens, com cara de moleque mesmo. Carinha bem de moleque. Fala, pô, esses moleques estão brincando, só pode, né? Pro pessoal ter credibilidade na gente, na primeira 1.000 votos, você fala, cara... O pessoal acreditou na gente. A gente só precisa expandir isso e demonstrar para outras pessoas que o trabalho é sério, o projeto é sério e sempre foi sério. Né? E aí, na segunda, eu fui eleito primeiro do partido com 3.352 votos. Uau. Aí assumi o meu primeiro mandato. Agora, a pergunta é porque assim, quando a gente está atuando na parte... É quase que uma militância, você buscando recursos, correndo atrás, tentando ver um caminho para respirar. É isso que eu digo. Só que quando você entra, você sai de uma base quase que militante, né? Atrás de recursos, correndo atrás, fazendo aquele trabalho. E como que é atuar vereador? Que é uma cidade considerável, grande. Como que foi para você esse desafio lá dentro? Então, é um aprendizado também, porque assim, como eu te falei, não conhecia muito da política, não tinha padrinho político, não tinha ninguém que nos conduzia ali, vamos dizer assim. Quando a gente chegou à Câmara Municipal, né, que a gente viu todo aquele cenário... Aqueles antigos da política, né? Considerados os gigantes da política. Lá, né? Os tubarões e tudo mais. A gente tinha que aprender. E graças a Deus eu sou um cara rápido para aprender. Legal. E aí minha equipe capturou rápido também como é que funcionava uma Câmara Municipal. Né? Então, eu digo assim, Lisboa, nos primeiros 6 meses de Câmara, o pessoal que estava lá, os mais antigos, já me respeitavam. Já falou, opa, esse menino aí não é bobo, ele não tá aqui de brincadeira. Porque existe uma coisa interna, talvez nunca ninguém falou isso no podcast. Correto. Nós quer saber. Que quando tá lá dentro, não existe escrito isso, mas os vereadores são pré-determinados. Esse aqui é vereador classe A, esse é vereador classe B, esse é C, esse é D. Então existe uma linha de respeito conforme eles te enxergam. Qual a força que você tem, como é que você se posiciona. É um cara que vai falar e não vai ecoar, então não vamos dar muita atenção. Então, logo nos primeiros 6 meses, eu já mostrei para que eu vim. Caramba. Né? Coloquei a minha cara lá, né? E o pessoal, opa, peraí, esse tal Thiago Surfista não veio aqui para brincar. Então, o pessoal já me respeitou. Então, automático, eu já estava numa linha lá em cima, no sentido de, pô, esse cara a gente tem que respeitar porque ele tem uma força, tem um pessoal com ele, não é um menino besta. Agora, geralmente a gente vê política assim, Thiago, alguém entra com um padrinho político.
Então, geralmente, você já teria essa força que você fala, ó, o padrinho político do cara é fulano. Exato. Quando você entra sem padrinho político e na cara tapa e tenta compreender o jogo rápido, quais são os desafios que você enfrenta lá dentro? Porque mesmo você sendo classificado, ó, o cara não brinca. E para fazer o jogo lá dentro, para andar? Porque aí é meio vou te complicado, falar o que eu né? fiz, assim, ó, logo de cara. Né? Porque assim, você começa a entender como funciona o regimento interno, Isso. que hora você fala, que hora você pode falar de tal assunto. São as regras gerais de uma Câmara, né? Uhum. E aí tinha uma pauta polêmica lá, né? De esquerda e direita. Né? O que eu fiz, Lisboa? Arrumei uma confusão contra o pessoal da esquerda. De cara. E aí, vou revelar isso aqui, quase foi às vias de fato mesmo, né? Caramba. A gente discutindo um tema, e eu lembro que um vereador X lá contou um monte de mentiras, e o que ele estava contando ia afetar uma série de pessoas na vida delas, e era uma coisa muito grave. E eu falei isso lá na tribuna, falei assim, ó, o senhor tem que ter responsabilidade no que o senhor está falando, porque o senhor está contando um monte de mentira aí, depois eu quero ver você segurar o rojão, porque vão ter pessoas que vão chegar à beira de correr risco de morte. Então, o senhor seja homem e tal. E fui pra cima dele mesmo. Né? E saí do microfone e fui pra cima dele mesmo e tal. O pessoal separou. Nesse momento, eles sentiram que realmente, além do respeito que eles já tinham identificado por mim, por a gente ser rápido nas coisas, falou, pô, além de tudo, eles têm coragem, né? Não, é um cara que, se eu peitar, ele não vai ficar acuado, acolhido. Exato. Esse cara vai enfrentar a gente. Então, eu me posicionei. Eu mostrei para que eu vim. Isso é bom. Então, a partir dali, a cidade criou um respeito por nós. O mundo político criou um respeito por nós. E aí, a gente tinha uma força grande cada vez que a gente se posicionava, falava, né? Ia lutar por algo. Por ser a gente tem a Câmara Municipal de Guarulhos e ela é uma cidade considerável grande, muito próxima de São Paulo, acaba recebendo a influência de São Paulo, tanto de mídia, comunicação, que a gente vê por ser muito colada. Dentro da Câmara ali, como que são esses projetos? É uma curiosidade que eu tenho, ideológicos, porque a gente sabe a nível nacional o que eles fazem. Sim. Só que às vezes na Câmara ali não sai, então fica ali. Não ecoa, né? Isso, não ecoa. Como que funciona isso? Porque assim, as pautas, tem muitas pautas ideológicas que tá ferrando o Brasil inteiro, a gente sabe disso. Tá aí, todo mundo. Mas tá como vendo. que funciona no município? Como que essas pautas são colocadas? É o mesmo regimento que usa lá, só não tem publicidade, ou é um outro mundo por ser municipal? As pautas que são de, vamos dizer assim, de consenso, né? Uhum. Que todo mundo entende que é uma pauta mais tranquila de tocar e que são projetos que vão realmente valer a pena, passa com mais tranquilidade, apesar de ter essa disputa esquerda-direita. Uhum. Às vezes você vê a oposição votando com o governo, natural. Correto. São projetos que, esse projeto é bom para o povo. Correto. Então acaba acontecendo. Agora, pauta que são extremamente ideológicas, aí é uma disputa gigante ali. Trava-se nas comissões, né? Dependendo de quem está na comissão, não deixa passar. Né? Quando vai à plenária, aí tem esse pega para capar, essas discussões todas. Né? Eu me lembro a época que, quando eu estava lá no meu segundo mandato, eu coloquei um projeto de lei proibindo nas escolas públicas e particulares banheiros que pudessem entrar menino e menina. Banheiros unissex. E falei explicitamente, fiz vídeo falando sobre isso e expliquei o porquê. Né? Não é nada contra ninguém, né? Mas banheiro, na minha concepção, é o local da sua privacidade, da sua intimidade, é um momento seu. Até fiz uma fala no sentido assim, imagina que você entrou no banheiro, masculino mesmo. Você entra, vem bem do meu lado, já não é agradável. Já não é. Você, pô, cara, um cara do Não, lado nós já quer distância. Exatamente, exatamente. Agora você imagina, sei lá, sua esposa, sua filha tá lá no banheiro, entra um marmanjo do seu tamanho lá. Não, ela vai ficar confortável? Ficar que não. Nós vamos dar, assim, pode ser que não aconteça nada, mas nós vamos dar chance pro azar de ter um maluco que entra no banheiro, né, com a mentalidade de fazer algum mal. Porque, não, tem que aceitar, porque não sei o que, tal. Ele se identifica e tudo mais. Cara, pra mim isso é um absurdo. O problema, a pessoa pode ser o que ela quiser, Lisboa. Eu sei. No mundo dela, mas a gente não pode se distanciar da realidade. O que é realidade é realidade. Tá bom? A gente não vai maltratar essas pessoas, né? Não é o respeito, Exato, respeita. Tudo bem. Mas o que é realidade de fato, né? E a gente tem que minimizar os riscos. Então, pra que eu vou expor uma criança, uma mulher,
né, num momento desse que ela tá lá no banheiro fazendo as necessidades dela, e algum cavalo com você, desse Entra tamanho, lá dentro. entra lá, porque não, eu sou mulher, eu me sinto mulher e tal, não, então pode entrar. E aí, se você tá com alguma maldade na cabeça, Já era. se você quer fazer algum mal, e no natural já não é para entrar, é o que eu te falei, Correto. você tá no banheiro ali, é o seu momento, você não quer ninguém perto de você. Né? Dando alguém, você já não fica tão confortável Claro como que no não, banheiro né? da sua casa, Exato. lá que você se isola. Exato. Então, por que as pessoas querem ultrapassar essa linha? Né? Querem forçar uma situação, querem impor uma situação. Entendeu? Então, essas lutas que não eram nem pra gente estar lutando, era pra gente estar lutando por outras coisas importantes, né? Pra mim não faz sentido, cara. Tá bom, a pessoa quer ser o que ela quer ser, então cria um banheiro pra eles. E eles não pensaram nisso, em Tudo criar bem, um banheiro pra cria um eles? banheiro pra eles, tá tudo certo. Né? É porque assim, eles poderiam pelo menos criar um banheiro todos, né? Um banheiro todos ia ficar lá. Então, põe um banheiro Mas pra eles. é muito complicado, que você é uma área muito sensível. Observa. Eu tenho esposa, em breve vem as crias. Se a minha esposa entrar no banheiro, eu já peguei essa mania de quase que um segurança de Fica sanitário. ali de vigia, né? Eu fico, não tem jeito. Exatamente. Você não sabe quando vai aparecer alguém. É igual quando eu levo minhas filhas no shopping, tá só eu e elas. Aí tem a mais velha, do meio e a menorzinha. Correto. Ah, papai, quero ir no banheiro. Vamos lá, todo mundo no banheiro. Elas vão, eu fico ali na porta, aguardando, esperando. E aí vou comunicando. Às vezes, e aí, tudo bem? Ah, pai, tá tudo bem. Tá, não sei o que e tal. Beleza, fica ali na vigia. Tranquilo. Sai, quando ela Correto. sai, opa, foi tudo bem, tranquilo. Tá todo mundo seguro. E vão embora. Sim, porque você não sabe com quem você tá lidando. Não. Você não sabe quem são as pessoas. Tá cheio dá. de maluco por aí. Tá. E aí eu vou arriscar a integridade física das minhas filhas porque, eu tenho que aceitar. Não, negativo. Eu posso respeitar essas pessoas. E como que foi Mas esse... aceitar isso é diferente. É porque assim, a democracia é a maioria e não a minoria. A maioria quer, é feito, não a minoria, empurrar. A minoria tem que ser respeitada. E a maioria tem que ser respeitada, eu entendo assim. É respeito, respeito. E como que foi debater isso dentro ali da casa ali? É porque os caras defendem Não, isso quando como eu fiz se essa fosse... fala, quando eu fiz essa fala na tribuna, por exemplo, não houve réplica. Foi até interessante, né? O pessoal falou, e aí você vai observando os vereadores, né? A reação de cada um. Aí muita gente balançando a cabeça, concordando. Alguns ficam com medo de se expor, que é natural, né? Porque tem represália nesse aparelhinho aqui. Não Né? tem A jeito. rede social, vou cancelar e tal. Enfim, cada um, né? Mas dentro de um entendimento razoável, ali nos bastidores, a maioria falou assim, pô, não, é verdade, cara, não tem necessidade de a gente colocar alguém em risco, porque já aconteceu. Né? Liberaram para alguém entrar porque a pessoa disse que é mulher. Entrou no banheiro, foi lá e estuprou a menina. E aí? E aí como é que a gente repara esse mal? Já era. É um trauma pro resto da vida, cara. Correto. Você entendeu? Então, assim, não é que a gente é contra ninguém. Cada um com a sua religião, cada um com as suas crenças, cada um com o que acha. Mas ultrapassar o limite da boa convivência, daquilo que flui da maneira mais natural e correta possível, foge para mim da realidade, cara. Então, Você pegou essa bucha como vereador, mas você ficou quanto tempo de mandato de vereador? foram 8 anos, né? Você fez 2 mandatos de Mas vereador? no segundo ano eu fiquei 3 anos no segundo mandato eu fiquei 3 anos como secretário de meio ambiente. Até pela minha formação, né? De Legal. ciências biológicas. Então eu tive essa experiência também no Poder Executivo. E muda muito? Muda, cara. 100%. Muda totalmente, é diferente. Vale a pena, assim, ó. Quem hoje está no Poder Legislativo, né? Você vê muitas pessoas que são deputados, Isso. né, são vereadores e talvez nunca tiveram uma experiência no Poder Executivo. Aqueles que puderem, tenham. Porque aí você tem uma outra experiência e também tem uma outra visão do contexto político. Né? É um trabalho diferente. Caramba, que Vale legal. a pena, vale a pena. Então, dá pra ver que a história do Thiago é longa, hein? Rapaz, quando você assume a pasta do meio ambiente e sai da vereança Isso no segundo mandato. no segundo mandato. Exato. E como que é pra você agora estar como vice-prefeito? Então, Qual é a experiência disso? Porque assim, né? Você, numa ausência do prefeito, você tem que ir, toca aí. eu fiquei 10, 12 dias já como prefeito, que ele se ausentou. É mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, assim, eu não vou dizer um país, né? Mas a gente é gigante. Guarulhos é muito Uma grande. responsabilidade grande. Muito grande.
É grande, mas assim, é uma experiência positiva também, Lisboa. Porque assim, naturalmente, o pessoal que me conhece sabe, eu gosto de gente. Isso é legal. Gosto de pessoas. Pronto, até dois. Então eu tô na rua. E eu sei que às vezes você vai em algum lugar e às vezes tem alguém mais incisivo que te cobra, que te coloca numa situação um pouco mais delicada devido à forma que cobra. Exato. E é natural, faz Normal. parte. Né? Não dá pra, eu digo sempre, não dá pra nós sermos eleitos pelo povo e depois a gente se esconder do povo. Ficar trancado no gabinete e não dar mais a cara para bater. Só querer coisa boa. Não é, pô. A gente tem que estar lá na dificuldade e também nas coisas boas. Então eu faço muito esse papel. Que legal. Eu rodo Guarulhos todo, né? Visito as regiões, vou em várias reuniões com lideranças, né? Com líderes de bairro, em igrejas, legal. Em empresas, para ver tudo o que está acontecendo e também levar essas demandas para o prefeito, para os secretários, para também municiá-los de informação da cidade, porque a cidade ela é gigante. Exato. E por vezes não chega a tudo, você não consegue ter reportar tudo ali tudo na sua mão de que está acontecendo e pontuar tudo. Então essa comunicação entre população e o agente político é fundamental. Eu digo isso porque assim, eu moro lá no Secap. Correto. Né? Eu passo todas as vezes nas mesmas ruas, todas as ruas do Secap, não. Se alguém não me falar às vezes que a Avenida Aldair Santanelli, que naturalmente não é o meu percurso, eu passo pela Célia Domingues Faustino, tem algum buraco, às vezes eu não vou perceber tão rápido. E alguém que passa lá e me conhece fala, ô surfista, tem um buraco aqui, você já viu? Pô, legal. O cara me avisou. Mas algumas pessoas, como é que ele tá aqui e não vê? Ele é do bairro. Pô, como se a gente ficasse o tempo todo... Calupa, não dá. Não é. Então essa comunicação com o povo é fundamental. E a galera tem meu zap, a galera acessa a assessoria, manda no Instagram. Que legal. Né, os problemas e a gente vai conversando. E eu gosto sempre, Lisboa, de frisar para as pessoas como é que funciona. Porque... ao longo dos últimos anos, né, isso é cultural do Brasil. O político vai lá e promete tudo, né? Eu vou resolver... Não, eu falo como é que funciona, que nós vamos batalhar isso aqui, nós vamos atrás, isso aqui funciona com tal secretaria, nós vamos cobrar o secretário, vamos pedir, tá assim, tá assado. Né? Tem coisa que leva mais tempo, mas eu tento ser o máximo transparente com o nosso povo e isso traz credibilidade também. Porque os políticos já são condenados de natureza, né? Por tudo que se mostra aí na mídia. Mas você é uma safra nova, eu falo assim, Thiago, quase que exceção, né? Porque você chega a vereador, mas sem padrinho político. Então você meteu a cara a coragem, foi na pancada e levou. Sim, é isso. Então você foi escalando, virou secretário, no sangue e no zóio, foi correndo atrás. Virou vice-prefeito, porque você correu lá atrás. Exato. Nada veio caindo do céu. Então você foi construindo um caminho para você. E por conhecer a cidade de Guarulhos, que é uma cidade muito grande, hoje você tem uma visão não como vereador. Você não tem uma visão mais como secretário, você tem uma visão como um gestor. Exato. De uma grande cidade. E Guarulhos, quais são os gargalos de Guarulhos hoje? Putz, olha, isso aqui vai ficar legal a gente mexer aqui. Putz, isso aqui tinha que ter pontos específicos, entendeu? Tem alguns principais, né? Normalmente são questões da área da saúde. Hoje a questão da mobilidade urbana está muito em alta lá, porque a gente tem a Dutra, tem a Ayrton Senna, tem a Fernão Dias, né? Tem o Trevo do Bom Sucesso lá que há anos é falado, né? E a gente precisa buscar outras soluções para ter mais acessos da cidade, saídas, entradas, viadutos, né? Para facilitar essa mobilidade. Isso leva tempo. Há necessidade de investimentos, de recursos, né? E também a segurança pública, né? Hoje a segurança pública está tendo uma visão um pouco diferente da nossa GCM, ela está mais presente, tem aparecido mais, o cidadão guarulhense tem percebido isso. Né? Então são avanços que a gente tem que trabalhar muito, mas de maneira geral a gente precisa melhorar também o nosso orçamento. Nosso orçamento comparado a outras cidades que tecnicamente são menores que a nossa, eles estão com um orçamento maior do que o Guarulhos. Caramba! Então, para a gente ter uma força de investimento, a gente precisa melhorar o orçamento, precisa ter deputados federais, precisa ter deputados estaduais para fazer essa ponte também, para dar mais força para o prefeito e todo o time corrigir os problemas da cidade e também criar programas e projetos que vão atender o nosso povo. Então, falta muita coisa ainda, mas a gente tem feito muita coisa. Uau! Você olhando assim é muita coisa, cara, é muita coisa. O Guarulhos hoje, eu vejo muitas pessoas conversando a respeito de questões assim de parque. Eu nasci na periferia, moro, e na minha época tinha muitos campos de futebol. Então era tipo assim, a minha mãe não me achava nenhum, ou tava no meio ou tava no fim, mas em um ela ia me achar. E hoje eu vejo que tem um trabalho em Guarulhos de restaurar esses campos. Sim. Que muitos ficam ali à deriva.
Eu queria saber de você nessa área do esporte, até nessa área de trazer essa criançada para perto pelo trabalho que você já faz. Os projetos que vocês têm, qual que é o projeto a médio e longo prazo. Cara, isso fica legal colocar, porque Guarulhos hoje tem 1 milhão de habitantes. 1,5 milhão, vai. Cara, chutando para mais, arredondando um pouco para mais. Eu queria ver isso, porque assim, hoje nós temos que pegar o futuro de Guarulhos e do Brasil é a juventude. É esses jovens que ficam ali, é a base. É isso. Aí eu queria saber um pouquinho, porque eu vi várias estreias de campos, eu vi alguns campos sendo colocados, falei, putz, na minha época isso daí era vários Ronaldo. A gente tem um programa lá que chama Gramadão, né? Isso. Que é pegar esses campos de terra que a gente tem na cidade e transformá-lo em grama sintética, com uma estrutura legal, com iluminação, ao entorno alguma área de lazer agregada. Legal. Para que não seja só o futebol em si, né? Tenha projeto social, que a família possa usar esse espaço também, porque uma conta que eu fiz, isso não é a estatística oficial, Lisboa, Guarulhos tem mais ou menos 80 mil atletas de várzea. Caraca! É muita gente. A galera que trabalha a semana toda e que no final de semana quer ir no campo. Quer ir pra beira do campo ali, jogar o seu futebol, tomar sua cervejinha, né? Interagir ali com a galera. Enfim, é o espaço de lazer que ele tem. Então, Guarulhos tem muito campo. E a gente tá trabalhando para que nesse primeiro mandato, né, de 4 anos, a gente possa fazer o maior número possível de campos, deixar com uma estrutura legal, assim como foi feito Secap, Jurema, Ponte Grande, enfim. Legal. Que dá outra estrutura, dá outra dimensão, assim, muda tudo realmente, né? E esse pessoal fica feliz porque a diversão deles, eles conseguem levar suas crianças. Correto. Até a mulherada que joga bola vai participar, a mulherada que também não joga bola vai acompanhar. Vai lá ver o marido, vai participar do churrasco. Legal, isso. Bacana. Você acaba criando uma interação ali muito grande e faz diferença na vida das pessoas, né? Então é um programa que eu acho que é bem legal e, se Deus quiser, a gente vai fazer muitos ainda. Eu vi um trabalho que está acontecendo na cidade e que realmente isso deixou muita gente assim positiva. O que acontece? Os famosos pancadões. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, antigamente, não tenho nada contra, cada um escuta o que quer, mas a partir do momento que eu incomodo uma senhora, um senhor do outro lado que não pode se defender, eu perdi a razão. Eu sou dessa linha, perdi a razão. Uma criança que não pode se defender, um idoso, uma mãe com criança, não tem como sobressair disso. Eu perco a razão. E Guarulhos eu vi que tá dando um sinal muito bom para esse lado, porque eu escuto o feedback das pessoas muito. Pô, aquela barulheira foi embora, pô, que legal, acordo cedo, saio tarde. Aí você começa a ouvir o povo de verdade. Sim. Eu queria que você passasse um pouquinho o que tá acontecendo nessa área também, que é importante até pra gente, né, dar, opa, olha, o caminho tá assim. É uma pauta que a cidade abraçou, né? Exato. O prefeito abraçou e quer que combata. Né? E a GCM, junto com a Polícia Militar, tem feito um trabalho em relação a isso. Né? De combater, porque assim, não é só a música em si, que eu particularmente acho que tem muitas músicas que são ruins, né? Ainda mais para os nossos jovens ouvirem. Nossa. Com palavrão, com pornografia. Correto. Eu acho que é péssimo. Acho péssimo. E ali tem tráfico de droga, tem uma série de coisas que não agregam a nada para quem é cidadão de bem. Então, assim, o combate a esses pancadões é um programa de governo. E a sociedade tem ajudado, tem colaborado, porque é o que você falou. A senhorinha, o cara que trabalha, né, vai dormir de madrugada, acorda cedo, alguém acamado. Não pode dar um grito. São inúmeras vertentes que a gente pode considerar e falar, pô, a pessoa pode se divertir, às vezes está fazendo uma festa, um aniversário, tudo bem. Todo mundo tem, né, o seu dia de fazer. Mas isso foge totalmente de uma linha aceitável. Então, é uma determinação do prefeito Lucas Sanches, né, para combater tudo isso. Tem muito ainda a se fazer, porque a gente tem uma capacidade dentro da cidade de fiscalização, de combate, mas ao mesmo tempo está combatendo aqui, já estão programando outro ali. Então, você tem que estar antenado com o que está acontecendo, antecipar tudo isso, porque depois que você chega, já está acontecendo, né, a atuação é mais difícil. Se você prevê isso e chega antes, opa, não vai ter. O pessoal já desmobiliza. E o caminhão do banho lá, que lava lá? Tempestade. É tempestade. Ele joga um sabãozinho a gente espera não poder usar, né? A gente espera não poder usar, mas se tiver que usar, sabe que é uma força importante, porque aquele jato d'água é violento. Tira qualquer um da frente. Eu jogo um sabãozinho. Tira qualquer um da frente. Mas aí precisa da colaboração de todo mundo, né, ô Lisboa? Eu tô imaginando aquilo fazendo espuma, né?
Mas, assim, tem que estar todo mundo envolvido nessa mesma linha. Porque antigamente, né? Você via que tinha um monte de gente protegendo, que queria defender. Isso. É porque, assim, dependendo... Porque você querendo não capital político, isso. Pra alguém, né? Pra alguns, pra né? alguém acaba sendo. E como que fica essa questão? Porque, assim, será que vai chegar ao ponto desse caminhão ser utilizado? Porque acho que ele já foi alguma vez, não foi? Que eu me lembre, não. Que eu me lembro. Mas Guarulhos já tem esse caminhão? Como que funciona para acessar ele? Tem esse caminhão. Tem um pessoal treinado para isso, né? Pessoal, porque é estilo bombeiro ali? todo... Você atua num bombeiro, é estilo bombeiro? Alguém fica ali? Vamos lavar forte, o povo. A força do caminhão do bombeiro é grande ali também. Eu acho que até mais. Mano, sério? O jato de água é violento. Rapaz... É bem forte. Ninguém fica na frente, não. Não tem como. Não tem como. Eu tô viajando aqui. Mas a gente espera não utilizar, né? Joga um sabão, detergente... Espera não utilizar... Correto. Para as pessoas entenderem que Guarulhos não permite bagunça. Uma pergunta. A gente vê esse espancadão acontece em vários lugares. Você já deixou muito claro até o índice de muitos jovens se perder muito rápido. Exato. Porque assim, na minha época era campo. Nós estava perdido jogando bola e mamãe, tô aqui, se não chegar o chicote estrala. Hoje a gente vê muitos jovens indo para esses espancadões. Isso é minha realidade. Muitas amigas minhas, adolescentes, ficaram grávidas. Nos pancadores. E não consegue, na família eu tenho. E não consegue ter uma cabeça, um psicológico, para saber o seguinte, deixa eu separar e ver o que é a vida, porque a imaturidade é precoce. Entendi. Então você imagina, uma criança que não tem estrutura carregando outra criança. Então, mas assim, precisa da atuação muito forte da família, né? Você vê que hoje muitas famílias estão desestruturadas. Eu me lembro a época, assim, meu pai falava assim, 8 horas eu quero você em casa. Se eu chegasse 8h02... Pau. Sou dessa safra. 8h02, mamãe com chinela havaiana na mão. Bumerangue pra galera. Até brincava, falava que ela era sócio da Havaiana, de tanta Havaiana que quebrava. Brincadeira, mãe, eu te amo. Mas assim, na nossa época foi bem rigoroso, mas funcionou com a gente. Né? Porque, não que a gente era pessoa ruim, nada disso. É que os pais acham que era mais linha dura. Mas você que é jovem, você não tem a dimensão do que é o mundo realmente. Não. Você acha que você é invencível, que você não vai acontecer nada com você, que você sabe de tudo. Né? O jovem, de repente, tem isso na cabeça. Mas se ele fizer algo errado naquele momento, ele vai pagar para o resto da vida. Né? O que você falou, a menina engravidou lá no baile funk. Às vezes não sabe quem é o pai, vai criar essa criança como é que essa criança cresce depois e olha para a mãe e vê a referência que ela tinha para ela. Então é uma série de problemas que acaba criando, né? Que no futuro, assim, não tão distante, ela vai pagar a vida inteira por isso. E lá na frente se arrepende. Pô, se eu tivesse feito a coisa certa, se eu não tivesse vacilado ali, hoje a minha vida poderia estar melhor, vivendo uma vida diferente. Né? Enfim, não estou dizendo que ninguém vai errar. Todo mundo é passível de erro, mas é importante ter alguém orientando sempre os nossos jovens, nossas crianças e protegendo. E às vezes proteger, você tem que ser mais rígido mesmo. É falar, não vai e acabou. Quem manda aqui nessa casa sou eu. Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você segue as minhas ordens. Quando você sair, né, tiver livre para sair de casa, tiver a idade adulta, estiver trabalhando a sua responsabilidade, aí as decisões serão exclusivamente suas. Correto. Não que eu não vá sofrer como pai, porque você quer ver o melhor do seu filho, né? E você torce por ele, dá certo. Esse é o reflexo, né? É um eterno sofrimento para uma mãe, porque enquanto ela está viva, qualquer coisa com o filho, ela sofre até o fim. Minha mãe fala, você tem 43 anos hoje, você é o vice-prefeito da cidade, mas você é o meu filhinho. Você é o meu filho querido, assim como são os meus irmãos, e não adianta. Eu sei. Né? Então, muita coisa mudou na sociedade e as pessoas não estão enxergando que foram para piores nesse sentido. Você acha que esses valores foram morrendo? Não, ainda tem muita gente que tem esses valores, né? Mas precisa as pessoas fazerem esse enfrentamento, realmente falar a verdade, porque muita gente está com medo de falar, está com medo de enfrentar, né? Porque você vai conversar com alguém que não aceita, que grita, que faz escândalo, e aí a pessoa vai recuando, ela vai, né, não tendo mais coragem de se posicionar, porque a sociedade está dizendo que agora o certo é isso. Não, cara. O certo é o que você acredita, os seus princípios, os seus valores, né? Enfim. E a gente precisa fazer esse debate, precisa fazer essa conversa. Tem gente que não aceita a conversa. Tem gente que não aceita, mas tudo bem. Eu vou proteger a minha família enquanto
eu puder, quando eu tiver força, Isso é legal. quando eu estiver respirando, a minha família estará protegida. Agora a gente vê na geração, porque se é uma geração, né? Você pega ali 80, a gente tem as mudanças de gerações. Você pega uma turma de 60 e 70, aí você vem ali dos 80 e 90, agora a geração 2000, agora 26, já é uma outra geração, que nasceu em 90. Então, mas posso te falar um negócio assim, ó? Há uma fala do pessoal dessa geração nova, e realmente tem uma parte que, assim, a gente não consegue compreender certas coisas, né? Mudou muito. Correto. Mas tem uma galera boa também dessa geração nova. Tem uma molecada boa também, né? Que a gente tem que trazer para perto, tem que ali o máximo possível direcionar, falar, mostrar o caminho das pedras, né? Correto. Né? Informar, enfim, trabalhar com eles, né? Mas, assim, essa outra galera, precisa todo mundo estar envolvido nesse processo. Porque é o que eu te falei, se uma família está desestruturada, a pessoa não tem uma base, ela não tem uma formação, não vai para a escola, né, não tem uma referência, a chance dela se perder... É muito grande. Porque o mundo é sedutor. O mundo proporciona um monte de coisas que a pessoa se encanta, né? A bagunça, o baile funk, o pancadão, dar um rolê de moto... Né? O cara que é mais... É verdade, o cara que é mais malandrinho, que legal, gosto daquele cara. E vai levar pro buraco, cara. Vai levar para um caminho ruim. Olhando o cenário atual, porque assim, hoje a gente acaba tendo uma representação da nação que não é muito legal. Até pelas falas. E essas falas, muitas das vezes, impactam lá embaixo. E eu já escuto jovens falar o seguinte, pô, se esse cara passou isso e isso está lá na cadeira... É tipo assim, dane-se. Nós não tem referência. Nós tá no voo cego sem referência, Thiago. Nesse período agora, porque você está 2 anos prefeito. No segundo ano, né? Vice-prefeito. Segundo ano vice-prefeito. Você sente esse impacto vindo de cima? Não, bastante, porque eu digo sempre que a maior dificuldade nossa é trabalhar a mente das pessoas, quebrar a mentalidade. Porque muitas estão presas a uma realidade que não existe. Eles acreditam naquela ideologia, compraram aquilo. Correto. Né? Foi passado para eles durante muito tempo e eles não conseguem se libertar daquilo, cara. Então é um desafio para nós, porque você está mostrando ali um fato, uma realidade e eles não conseguem dizer que aceitam aquilo. Então é muito louco, é desafiador para nós. Você está falando assim, cara, deixa eu te mostrar aqui, ó, é isso, 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 isso. Desenhou. Não sou eu que estou falando, é um fato. A pessoa, não é isso e tal. E esse é um desafio para nós, porque com essa divisão, né, que fizeram na nossa sociedade, e é estratégico de muita gente dividir, né, divide grupos, né, religião, divide, né, as religiões, não, isso aqui é contra você e tal. A gestão sobre isso é muito mais fácil quando você tem grupos divididos, né? E as pessoas não despertam para fazer uma avaliação, e eu falo claramente, ó, a gente não pode ter político de estimação. A gente tem os nossos princípios, tem o nosso lado, tem a nossa crença, né? E sabe como é que funciona muito bem. Só que assim, o cara errou, que ele responda pelos erros dele. É o mínimo, né? Exatamente. Eu vou passar pano pro cara que está cometendo erro, está fazendo a coisa errada, está fazendo mal para uma população. Não, cara, a população tem que avaliar o governante. Se ele está indo bem, legal. Na próxima eleição vão reconduzi-lo para um novo mandato, porque foi um cara bom para a cidade, bom para todo mundo. Agora o cara está afundando, está só piorando o país, estão levando a gente para a pobreza e eu tô lá defendendo, não faz sentido nenhum, cara. E a gente sabe que Brasília, né, tem os seus altos e baixos, e eu acredito que agora está num momento baixo, até por tudo que está acontecendo de vários escândalos que são muito maiores do que a Lava Jato. Se você pegar o caso do Banco Master, misericórdia. Acho que a gente dá um reset em Brasília. Reseta mesmo. Acho que ninguém sabe o número exato, né? Não, porque toda hora é um número maior. Você fala, meu Deus. Nunca para baixo, sempre para cima. Exatamente. E aí nós tivemos um escândalo muito grande que foi agora do INSS, onde retiraram dos aposentados, pessoas que trabalham a vida inteira, que no final da vida vai ganhar um pouquinho, alguém foi lá e pegou. E muitos desses aposentados, Thiago, eles não têm condições de se defender. Nem sabe como se defender. Não sabe nem para onde ligar para tirar a taxinha. É verdade. Você, como hoje está, né, vice-prefeito, como que você vê essa situação? Porque ela pegou tudo, pegou a nossa cidade, pegou Guarulhos, pegou todo mundo. Então, é por isso que a gente precisa acordar e falar com as pessoas, para tentar quebrar essa mentalidade que tem gente defendendo quem está te roubando. Eu não posso ter alguém que está me ferindo, que está me roubando, que está me machucando, que está me maltratando, e eu tô lá
porque ideologicamente eu tenho que defender essa pessoa a qualquer custo. Então a gente tem que quebrar isso. Se não quebrar isso, Lisboa, a gente vai ficar brincando de enxugar gelo, vai ficar patinando e o país nunca vai ser um país sério. O Brasil nunca vai ser um país sério. Enquanto a gente não tiver projeto de país, projeto de nação e ficar doutrinado dentro de uma ideologia que colocaram na nossa cabeça, a gente não vai andar, cara. Não faz sentido. Na sua visão, o cenário que nós temos hoje para 26, a gente está chegando num ponto de decisão. É um ponto de decisão que eu digo que nós não temos outra. Ou é, ou é. Não vai dar para falar assim, se essa não der, a gente muda. Não. Porque tem muita coisa acontecendo, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil. Se essa não for ajustada, vai voltar 1000 vezes pior do que foi. Vai ser difícil. Eu queria saber de você, até por estar num cargo, né, ali, em dizer executivo, eu queria saber de você, como que você vê 26? Qual o cenário que você prevê em 26? Então, se 26 não mudar quem está no comando do país, vão ser 4 anos tristes para a nossa nação. Por tudo que eu consigo enxergar. Você vê aí estatais dando prejuízos, escândalos acontecendo, reforma tributária que vai esmagar os pequenos. Essa vai doer. Os pequenos e médios vão ser esmagados com essa reforma tributária aí que aumenta mais imposto. Então, talvez a população não tenha noção dessa realidade e não sabe o impacto que tudo isso vai trazer até à beira de um colapso. Você vê muita gente nossa migrando para o Paraguai, empresas foram para o Paraguai, estão indo para os Estados Unidos. Tem um monte de gente buscando alternativa para sair daqui porque não está enxergando o futuro. Eu conheço muitos pequenos, médios e grandes empresários, todos eles, Lisboa, eles estão estudando isso e já com um plano B e C, caso não haja uma mudança no nosso país. Porque o cara fala, eu tenho meu capital aqui. Se nada mudar e continuar, eu tô ferrado. A chance de eu quebrar é gigante. Tem cara já mandando dinheiro para fora, Lisboa. Eu conversei com um cara hoje, um grande empresário. Ele mandou todo o capital da empresa dele já para fora. Para se garantir, porque a hora que vier realmente essa força dessa reforma e tudo que está acontecendo, o cara pensa, ele fala, eu vou quebrar. Eu não vou conseguir manter, porque assim, vai aumentar a inflação. Eu vou ter que aumentar meu preço, não tenho mão de obra. Então é um ciclo que a hora que estourar mesmo realmente, eu não sei como vai ficar. E eu digo sempre, a ponta sempre estoura para quem está mais vulnerável. Quem está lá na ponta vai sofrer mais ainda, porque a sua força de compra, o poder que você vai ter da sua moeda vai ser menor ainda. Porque imagina, essa reforma vai atingir uma galera. Os setores vão naturalmente se defender, aumentando o preço para pagar o imposto que o governo está aumentando para eles. E esse aumento vai para a ponta. E o cara que tem ali já um recurso pequeno, ele vai viver uma vida pior. Não tem como, é matemática. Só que a população, de maneira geral, ela não tem acesso a essas informações. Ela tem acesso ao que é veiculado, só as falas que fazem bonitas. Não, nós vamos entregar porque nós estamos tirando você da pobreza. Porque agora quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto. Mentira! Esse dinheiro sai de algum lugar, Lisboa. E vem de outra forma para esse cara pagar. Você falou um negócio interessante, quem ganha 5 mil não paga imposto. A matemática. Eu vou falar aqui de novo, porque assim, não fui eu que falei isso, mas todo mundo tem falado isso, alguns empresários, alguns caras que estão na mídia. A conta é essa mesmo. Ó. Você pega aqui, ó. Você paga para um salário de um cara 10 mil reais. Correto. Certo? Desse salário desse cidadão, de INSS e imposto de renda, vai comer uma parte do salário dele. Vai para 6,5 ele ganha. Estou dando exemplo igualzinho eu vi, e é verdade isso. 6,5 vai chegar na mão dele. Só que o empresário, o empreendedor ali, que paga 10, não paga só 10 para ele. Ele paga mais 9 de tributo. Nossa. INSS, um monte de coisas, Os tributos que a empresa tem. Então, esse cara custa para a empresa 19. Na mão dele, chega a 6,5. Só que desses 6,5, do que ele for consumir, ele vai pagar mais 50 de imposto. Nossa. Então, de verdade, fica na mão desse cara, para força de capital mesmo, que ele tem o dinheiro ali, 3.200, 3,5. Então, você está dizendo, Lisboa, que dos 19 que você paga,
3 fica realmente pro cara, 16 vai pro governo. Você tá louco. Como é que esse país sobrevive desse jeito? Aí, o que eles usam de narrativa? Não, porque o empresário te explora, porque ele poderia te pagar mais. Poderia, mas se a carga tributária aliviasse o cara. Hoje a gente tem uma cultura nesse país que se o cara quer prosperar, quer investir, quer crescer, ele é penalizado. Ele é o inimigo do Estado. E não é verdade, é esse cara que mantém a máquina girando. Correto. Hoje a gente tem mais gente recebendo benefício do que produzindo. Você está induzindo as pessoas a não trabalharem. Pode falar aí, ó, você que está assistindo. Conversa com qualquer empreendedor, empresário. A dificuldade de arrumar gente para trabalhar. Ali onde eu moro, no Secap, subindo a FATEC e ETEC, tem uma placa lá, uma faixa, há mais de um ano, procurando ajudantes. Tá lá a faixa, 50 ajudantes, salário 2.400 e deve ter mais os adicionais. A faixa tá lá, Lisboa, só foi aumentando. Começou com 1.600, 1.700, 1.800, 2.400. Caraca. Porque o desespero para achar alguém para trabalhar, tá isso, porque muitas pessoas não querem trabalhar. E eu não estou dizendo que não tem que ajudar os mais vulneráveis. Não estou dizendo que não tem que ter programas sociais. Mas tem que mudar a fórmula. Tem que mudar a regra. Eu não posso pegar você, um cara de uma faixa etária que é a faixa etária produtiva, saudável, forte, e te tirar do mercado. E o cara, nessa condição, fala, não, eu recebo aqui meu Bolsa Família e não quero trabalhar. Assim, além de tudo isso, pegando como vida, é uma vida muito vazia. Pô. Imagina que você recebe 600, 700, 800 reais lá do Bolsa Família. O que você faz com isso na atualidade, Lisboa? Você não consegue viajar. Você não consegue levar sua mulher para sair. Ir num restaurante legal. Levar as crianças na praia. Nada. Né? Às vezes, male come uma pizza de final de semana. É uma vida pequena, cara. Com tanto que o mundo tem de possibilidade para te ofertar. Então, se você trabalha, cara, você já traz dignidade para o seu lar. Correto. Você ganhar mais dinheiro, você traz a oportunidade de levar seus filhos, sua mulher, fazer coisas, experiências na vida. Porque nós vamos morrer, todo mundo vai morrer. Vai. Ninguém sabe quanto tempo. Mas o que você levou daqui, o que você leva aqui, as experiências que você viveu e o legado que você deixou para suas filhas, seu filho. E aí você vê gente nessa lógica, 20, 30 anos, o cara acorda, come mal, recebe ali o dinheiro do Bolsa Família, não faz nada o dia inteiro e vai dormir. É um ciclo vicioso. Aí às vezes de final de semana consegue tomar uma latinha de cerveja. Aí quando você vê o cara tá velho e ele não fez nada da vida dele, é uma vida vazia, cara. É uma vida pequena perto do que a gente tem nesse mundo. Olhando isso, Thiago, dá para ver que é quase como se fosse uma estratégia de governos. Você tem um governo que te ensina a pescar e trabalhar. E você tem um governo que te ensina a descansar, né? E dormir. Não, mas quem que vai pagar essa conta? Essa conta uma hora não fecha mais, mas é o que eles não explicam. Essa conta uma hora não vai fechar. Olha só pra você ter ideia. O cara te dá 700 conto. Aí te dá um desconto na energia. Olha só, quem tá bancando é quem trabalha. Ele te dá 700 conto. Ele vai lá e te dá um desconto na energia. Ele daqui a pouco dá um desconto na água. Agora tem um vale gás. Aí tem o vale merenda. É tipo assim, é uma indústria para que a pessoa não saia. É como se eu jogasse em você uma teia e eu te travasse aqui, você não consegue voar. Então, a autodependência. Então assim, putz, ele me dá o gás, ele me dá a comida, ele me dá 700 conto, ele me dá o desconto na luz, ele me dá não sei o que lá. Cara, não tem nome para isso, cara. Porque eles não entendem que eles deixam você numa vida miserável. Então, mas é pra miséria. Isso é a derrota de um país. E cara. É barato deixar na miséria. Com todo o respeito a quem precisa Eu já usei em programa, só que eu usei 12 meses só e tchau, obrigado. Quem precisa, a gente tem que ajudar. Eu já usei que estão realmente numa necessidade, tem que ajudar essas pessoas. Legal, mas a gente tem que trazer eles para sair dessa condição. Correto. Né? Só que assim, para mim, assim, um pai de família que tem a sua dignidade ali, tem a sua família para cuidar. Uhum. É uma derrota, cara. Pô. Você fala que, porra, eu preciso do governo para ter que comprar um gás, para ter que comprar o meu alimento. Eu tenho força, eu sou saudável. Né? Eu tô dando um exemplo para minha família quando eu trabalho, quando eu saio de casa para lutar. A dignidade disso. É um monte de coisa envolvida. E repito aqui, não tô falando que não tem que ajudar os mais vulneráveis. A gente tem que ajudar essas pessoas e buscar para que elas venham para um mundo onde ela possa crescer, prosperar, evoluir, viver melhor. Tudo bem. Mas você vê pessoas comemorando que está recebendo o Bolsa Família há 25 anos. Misericórdia. Você entendeu? Isso é triste para uma nação. Pô. Agora, se você fala, ó, nós somos 200 e poucos milhões de brasileiros. Da faixa produtiva, a gente tem metade.
né? E aí dessa metade que são 110 milhões de brasileiros, pô, 105 milhões de brasileiros estão trabalhando. 5 estão fora do mercado de trabalho por questões que a gente precisa melhorar e tal. Legal. Nós estamos falando que tem 39 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas que estão trabalhando e outras 50, 60 que não estão. E eles consideram pelo índice lá que o cara que recebe auxílio não está desempregado. Isso aí não é uma maracutaia. Eles colocam na conta. E aí diz que não há desemprego, né? A taxa de desemprego é baixíssima. Mentira. Meu Deus. Porque quem recebe auxílio não está trabalhando, mas eles não consideram. Ou quem não está procurando também não considera. É um cálculo falso. É um cálculo que não mostra a realidade. E assim, quem está pagando a conta são esses caras, certo? Correto. Que estão trabalhando. Esses milhões que eu falei. A hora que esses caras quebrar, querer ir embora, levar o que tem para fora, quem que vai pagar toda essa conta, que já tá um rombo gigantesco? Você tá vendo que o negócio é estratégico e calculado? Então, mas pra que alguém quer uma nação pobre, cara? Porque você sempre vai ficar no poder. Então, mas, cara, é muito além disso daqui. Todos nós vamos morrer, Lisboa, nós não vamos ficar aqui. Não, mas quando você fala com... Olha, por que eu não quero que o outro viva bem, cara? Eu vou viver aqui 80, 90 anos e vou embora. Se as pessoas viverem bem, é melhor pra todo mundo. Mas é um projeto de poder aí. Você tá desenhando, tá tão desenhado. Não, mas o meu poder me limita até a minha morte, depois acabou. Mas os caras querem o dane-se pra nós. É difícil. Você tá entendendo? Você acabou de... Você desenhou. Você tá desenhado. Você é um gestor. Você tá ali, na correria, conversando. Então você tá vendo a situação real. O que o pessoal passa, o que sofre, o que dá pra gente melhorar, o que dá pra gente resolver, o que não dá pra resolver, tem que correr pra cá. Então você tem esse campo na sua mão. Quando você pega e começa a desenhar o que você coloca, o Brasil hoje tem acho que 92 milhões de pessoas recebem algum tipo de auxílio. É muita gente. Então você fica, cara, 210 milhões. É muita 220 gente. milhões. 92 milhões recebem um auxílio, nós está quebrado. Não, o Brasil está quebrado. A faixa etária de produção está diminuindo cada vez mais. E não há um estímulo para o jovem começar a trabalhar, não há um estímulo para o jovem para cima. Então você imagina, o cara que recebe um cartão social de 300 conto, ele não está no índice de desemprego. Então é uma conta... Que merda. Isso deve ser muito maior. Você tá entendendo? É gigante, é. Isso deve estar muito maior, mano. 94 que eles colocam aqui, eles tá lá. E você vê, ó, relatos aqui, ó. Exato. Tanto na rua como aqui, ó. Você vê gente falando assim, ó. A pessoa até, de repente, procura um emprego. Mas aí ela fala, não quero ser registrada. Porque senão eu perco auxílio. Isso, pronto. Já não é uma tática para deixar essa pessoa na miséria ali mesmo, amarrada? Você entendeu? Aí o que acontece? É o empregador desesperado, porque precisa de uma mão de obra, contrata o cara. Aí quando o cara sai, coloca no pau. Vai pra justiça. Porque contratou o cara e não registrou. Dá vínculo isso. Aí depois o cara entra num BO também, porque aí vão comprovar que ele estava no Bolsa Família e agiu de má fé também. Isso. Vai mandar essa conta pra ele. Nossa. Então, assim, a gente tem que ensinar o nosso cidadão, cara, a ser coerente, a ser correto, a fazer as coisas certas, a ter a sua dignidade. E trabalho traz dignidade. Rapaz... Cara, a vida não é fácil pra ninguém. Claro que não. Tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que ralar. Senão também a vida não tem graça, Lisboa. Imagina essa vida aí, você não fazer nada, tá tudo certo. 40 anos não fazendo nada, acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo. Pô, a vida inteira passou e você olhou, pô, não fiz nada, cara. E o tempo é preciosíssimo. A maior riqueza do homem é o tempo. É o tempo, exatamente. Não tem outro valor. É o tempo. Eu vi um empresário falando, ele falou assim, cara, eu trocaria minha fortuna pra ter a sua idade. É. Mas isso eu não vou conseguir fazer. Correto. Porque o tempo é o que a gente tem de mais precioso. E não volta. Entendeu? Então, assim, esse tipo de conversa a gente tem que falar com as pessoas. Às vezes é mais difícil para algumas pessoas absorverem. Uhum. É. Mas cada um que você consegue pôr ali uma sementinha na mente dele para ele pensar, para ele abrir o horizonte dele. Fala, pô, mostrar para ele que aquilo é bom, dar um gostinho de alguma coisa e falar assim, pô, isso é gostoso, eu quero isso, como é que faz? Como é que faz? É estudar, é trabalhar. Você vai ter seu dinheirinho, você vai poder viajar, vai poder ir pra praia, vai poder ir pra fora. E aí o cara desperta, cara. Aconteceu isso com um membro da minha equipe. Ele vivia no mundo dele, né? E aí ele entrou pra nossa equipe, né? A gente fez um trabalho junto, falou, pô, esse cara é legal, vamos trazer ele pra nossa equipe, tem potencial e tal. Legal. E ele vivia no mundo dele, Lisboa. Ali ele achava que aquele mundo dele era só aquilo. Quando a gente proporcionou pra ele uma experiência fora do que ele vivia, que ele viu, ele falou, cara, existe muita coisa que eu nem imaginava e eu achava que o meu mundo era só aquilo. Hoje ele está buscando isso para a família dele, para as filhas dele. Que legal.
trazendo novas experiências, evoluindo como ser humano. Muito legal. Então, eu sei que dá resultado. Então, a gente tem que fazer esse esforço de falar para as pessoas, cara, né? Elas entenderem essa lógica e, às vezes, quebrar essa barreira ideológica que tem. Assim, parece time de futebol, né? Porque time de futebol a gente não muda, né? Eu sou Corinthians, eu também sou Corinthians, a gente não muda. Pode estar bom, ruim, a gente tá lá. Tá lá. Pode estar um problema lascado lá de finanças e tal, é outra história. Mas tá lá. Mas nós estamos falando da nossa vida, Correto. Né? Do dia a dia, Exato. da nossa nação, do nosso povo, para viver bem, para prosperar. Enquanto a gente não entender que precisa mudar essa lógica, nós vamos ficar amarrados nesse sistema. E aí o nosso acaba assim tendo um sentimento, um desejo no coração, e fala assim, pô, se aqui não vai mudar, onde que vai mudar? Eu quero o melhor para minha família, para os meus amigos, quem está em volta. Eu vou buscar outras alternativas, é isso que o pessoal está fazendo. Uma pergunta, Guarulhos, por ser uma cidade muito grande, ela acaba abrindo muitas oportunidades de empresas, né? Eu fiz estágio quando eu fazia faculdade de administração, cheguei a pegar alguns estágios. Posso pedir mais uma água para produção? Pode, produção, tem uma água aí? Acho que eu tenho uma lacrada aqui. Ah, tá aqui, ó. Pô. Essa é R$15. E aí, Thiago, naquela época lá eu via muito... Tinha muito programas, né? Para você, olha, seja jovem aprendiz, programas para você que está estudando, cursinhos que te remuneravam, mas você terminava... Eu fiz uns desses, né? Estágio. Isso, eu fazia o cursinho, era remunerado, até finalizar o cursinho, eu já consegui meu bico. E comecei a trampar. E dali você vai avançando. Guarulhos, por ser uma cidade muito grande, acaba sendo um polo ali, que dá para criar polos industriais tops, pela malha que a gente tem ali na cidade. Eu tenho essa curiosidade de saber, né? Daria para pegar muitos jovens dali, começar a dar ser uma cidade modelo nessa área. Eu queria saber. A gente que tem tá feito rolando. bastante programas, mutirões, com a juventude e com as empresas. Isso é bom pra que caramba. estão ofertando emprego. Legal. Então faz essa parceria com a prefeitura e a gente tem feito. Se eu não me engano, vai ter um agora. Depois eu posso te passar Boa. a informação, você joga aí pra galera. Legal. Mas a gente tem feito, tem divulgado. Tem bastante jovens indo, né? Boa. Acaba, por vezes, preenchendo as vagas, outras vezes não preenche tantas assim, mas você vai criando esse movimento, né? Eu tive até com o pessoal do próprio Senai, pessoal do Senai Lisboa, que é uma escola excelente de formação de profissão. Eles mesmos estão com dificuldades de captar alunos para fazer turma ali para ferramentaria, eletroeletrônica, os cursos que eles promovem. E o cara faz Senai, cara, é batata, ele sai empregado. Já era. Sai empregado, ele tem um conhecimento Eu tenho uns técnico. amigos que fez. Então, assim, o nosso desafio, além de trazer essa molecada, vamos dizer assim, para o emprego, é também proporcionar uma qualificação para ele progredir, ter um diferencial no currículo, ter um salário maior, né, ser empregado numa empresa com um potencial maior. Então, tem uma série de probabilidades aí que a gente está fazendo, está promovendo, mas precisa melhorar ainda, precisa ampliar tudo isso e trazer essa molecada para perto da gente. Eu fico com umas imagens assim, que eu tinha muitos amigos meus da época, eu era moleque, não sei se você lembra da antiga NEC, acho que era NEC. NEC, e era mal barato que naquela época a gente chegava na rodinha para conversar, os caras estavam conversando de empresa. Não, vou trabalhar na NEC que paga mais, não, vou trabalhar na Yamaha que trabalha mais. Mano, você entregou na ABB, o currículo, o bagulho é bom pra caramba. Eu ficava assim, meu, estão... E a rodinha dos caras era o seguinte... Era eles falando de empresas que tinha na cidade. Não, trabalho aqui é bom, não sei mais o quê. E com o passar dos anos, assim, eu trabalhei de lotação um período. 2000 eu me mudei para o Arujá, né? Para trabalhar só para ajudar minha mãe. Fiquei um período ali trabalhando de lotação. E era muito louco que você passava na Dutra e era um festival de Natal. Quando era final de ano, era uma empresa disputando com a outra. Sim, tinha. Você ficava, vou passar agora, vamos ver. E aquele negócio, Thiago, depois de uns anos, que a esquerda acabou pegando a cidade por um tempo, eu acho que foi o período mais triste da cidade, porque eu vi muitas empresas indo embora de Guarulhos, deixando uma cidade daquele tamanho, daquele porte, com aquela magnitude. Eu falei, meu Deus, isso é impossível. Você tem um aeroporto gigante aqui, as malhas que cortam, polos industriais que dá para bombar. Eu queria, nessa gestão que você está agora, e infelizmente o Guarulhos acabou passando por essa decepção toda, como que tá esses polos hoje? Como é que tá as empresas em Guarulhos? Tá vindo novas empresas? Como é que fica Guarulhos isso? tem uma potência muito grande. Pô, Né? que Vou arredondar um pouquinho para mais. A gente tem quase 5.000 indústrias. Uau.
É violento, o negócio é grande mesmo. Porra. Você pega lá a cidade satélite ali com Bica, Isso. 20% tá ali, cara. Caramba. 20% do que a gente produz tá ali. É uma força motriz gigante. Né? Ao mesmo tempo, Guarulhos é um polo importante logístico por conta das nossas rodovias. Então, muita gente quer vir para cá. É o que eles estão... Assim, muita gente já veio e muitos estão na expectativa do que vai acontecer. Né? Porque vai ter essa reforma tributária, vai ter as adequações, vai ter a questão do ICMS. Porque você pega São Paulo, se eu não me engano, não tenho certeza se é esse número, mas paga 17. Aí você vai lá para Minas, lá numa cidade de Minas, paga 3, cara. Para onde você acha que o cara quer ir? Minas. Pô, aí a gente fica sem força de atração. Isso né? não dá para negociar? Então, é o que eles estão fazendo aí, que vão equivaler, né? Vão igualar. Enfim, deixar porque o tipo Rio de Janeiro pagava um valor, aí era... A taxa lá é menor, aqui é maior. Isso. É uma loucura. Aí o cara fica migrando, né? Quer mudar de cidade, porque a cidade não tem tanta atratividade. Correto. Enfim, Guarulhos já é atrativo por natureza, pela sua localização, aeroporto, rodovias. Então, vende bem. Logisticamente, a gente está bem posicionado. Só que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer por causa dessa reforma que fizeram agora. Ela tá para quando? Quando que ela não, foi aprovada e ela está em avaliação agora. Né? Ela está em avaliação esse ano, se eu não me engano... Ano que vem começa a startar algumas coisas e definitivamente um pouquinho mais para frente ela vai estar... Se entra o novo governo, ele consegue dar uma mexida? Aí muda o governo, aí tem que mudar a estratégia, né? Eu acredito, se entrasse o novo governo... Tesourão, parou... Muda tudo, porque assim, ó, o que eu enxergo dessa nova reforma, tem coisa até que é benéfica, da questão do... Por exemplo, você tem uma empresa e você está concorrendo com um cara que sonega imposto, joga o preço lá embaixo e fica injusta a concorrência com você. Então você consegue controlar, porque esse cara vai estar no meu radar, eu consigo pegar ele porque não está sendo justo dentro do mercado de competição. Legal. Só que ao mesmo tempo, os pequenos e médios, cara, com mais tributação, mais o que está vindo aí, você mata eles. CBS, enfim, uma série de coisas, você vai matar o cara. Porque a folha do cara já é alta, a margem de lucro dele já é baixa. Né? Aí, com a mudança da escala 6x1, que a gente pode discutir, mas tem que ver o formato. Só numa canetada não vai mudar nada, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você pode discutir como, porque assim, particularmente eu falo, pô, o cara trabalhar 6 dias, só descansar um, eu também acho ruim. Né? Pô, 5, 2, mais adequado, 4 e 3, não sei. Quantos milhões de emprego tá aí? Mas você não pode só numa canetada mudar isso. Você tem que construir todo um sistema... Para se automanter. Para se manter. Porque assim, você fala para o empresário, você tem lá uma produção lá que você tem uma força de trabalho, né, com uma folha de pagamento ali que eu te falei, 80% e tal, sua margem é baixa. Aí você vai diminuir a carga horária, que não vai produzir aquilo que você precisa contratar mais gente com a mesma folha, com o mesmo dinheiro que entra, você não consegue, você vai quebrar. Quebra. É natural. Então tem que ser estudado isso. Pode discutir? Faz sentido? Até faz, porque assim... Você trabalhar 6 dias e ficar só um em casa é ruim mesmo. É ruim. Você só quer descansar, aí você não vai passear com as crianças, vai ter o lazer, a sua mulher quer sair com você, você fala, porra, esse é o dia que eu vou descansar porque eu trabalho pra caramba. Então o cara precisa ter de mais descanso, mais lazer mesmo. Mas para mudar essa lógica, tem que ter todo um trabalho para mudar tem que ter essas engrenagens real, né? Exatamente. Ó, vai impactar aqui. Porque não adianta eu falar assim, eu mudei, atendi você e quebrei as empresas. Não, aí quebrou. Não faz sentido, né? Porque quantos milhões não trabalha hoje, Thiago? 6x1. E outra, milhões. Tem que ter a opção. Eu trabalhei 6x1. E tem que ter a opção. Eu vou falar aqui genericamente porque eu não peguei o projeto e li ele todo. Né? Eu vi um cara falando sobre isso. Segundo ele, o projeto prevê que não pode. Você não pode trabalhar 6x1. Você tem que trabalhar lá um limite de horas e tal. Mas se eu quero, Lisboa, eu não vou poder, a lei vai me impedir de querer trabalhar mais. Pô, eu quero trabalhar. Isso vai dar ruim. Você entendeu? Eu tenho que ter essa liberdade de escolher, de falar assim, não, a lei prevê que tem que ser dessa forma. Mas se eu quiser, porque eu quero ganhar um pouquinho mais, quero fazer hora extra, quero, né, projeto de vida meu, eu preciso de mais dinheiro, a lei vai me impedir de trabalhar e vai punir o cara, o empresário. Então, os detalhes têm que ser discutidos. Como isso vai ser emplacado? Teria que ser igual nos Estados Unidos, você trabalha por hora, você ganha o seu, é contrato, tchau, obrigado. Lá eles têm um modelo diferente. Você ganha bem. Um modelo diferente. O acordo é aqui, né? Exato. Trabalhou, semanalmente eu te pago. Toma, tchau. Não trabalhou, não recebe. Porque não tem lógica, não tem, né? Não tem lei trabalhista, não Exato. tem CLT. E dá certo. Não, assim, minimamente você olha,
As pessoas fogem dos Estados Unidos para algum lugar Ninguém ou foge o pessoal de lá, foge mano. e vai para lá? Eu nunca achei um americano fugindo pra Cuba. Os caras vão para lá, porque sabe que lá o dólar gira. Não, o mundo foge pros Os caras Estados Unidos. sabem que vai ter que trabalhar. Exato. Que não tem brincadeira lá. Que Eu não vai também- ter moleza Eu lá. tenho um amigo lá, filho, que ele atola no gelo. O Eu falei, cara vai. misericórdia. Só que é o seguinte, você vê o cara lá, às vezes, fazendo pintura, entregando pizza, trabalhando de pedreiro, manicure. Tempo ruim, mano. E Vai embora. ganha dinheiro. Exato. E ganha dinheiro. E tem casa, e tem carro Carrão. bom, Tudo bom. come bem. É. Então, você tem que pesar, né? Tem que pesar tudo isso. Cara, o Brasil é muito rico, mano. É muito rico e muito grande, cara, pra travar tão pequeno. Quero que- Mas precisa mudar lá de cima, Lisboa. Tem hora Se que não eu- mudar lá de cima, se não vier a diretriz lá de cima, para ir descendo para os estados e municípios, para a gente mudar essa lógica, vai ficar difícil. 26 é o ano da virada. Tem Por que isso ser. que, assim, é importante o pessoal pensar realmente, escolher assertivamente em quem vai colocar lá. Falou tudo. Tiagão, a gente tá indo pros finalmente, mas como tradição do nosso bate-papo, eu vou deixar com você aqui essa câmera e a mensagem que você manda pro povo de Guarulhos e pro povão do Brasil inteiro que te assiste, tá bom? Primeiro, agradecer Obrigado. por essa oportunidade de estar aqui no Pod Gru. Parabéns, sucesso Obrigado, para você e obrigadaço. toda a sua carreira. Dizer ao povo de Guarulhos que Guarulhos é a nossa terra, a terra que a gente ama, a terra que a gente vive. Então, se a gente correr junto na mesma linha, né, mesmo tendo divergências, que é importante ter opiniões diferentes, mas a gente trabalhar juntos e duro para ter uma cidade melhor, todo mundo vai viver melhor. Né? O que a gente não pode estar preso numa ideologia, né, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Então a gente tem que discutir a cidade mesmo, tem que cobrar o prefeito, tem que cobrar o vice-prefeito, né? A gente tem que mostrar o que está fazendo e estar sempre em diálogo com todos vocês, porque a cidade é a nossa casa. A nossa casa não é só ali no nosso mundinho, dentro daquelas quatro paredes. A cidade é a extensão da nossa casa. Então, quando a gente melhora alguma coisa na cidade, melhora para todo mundo. Então, um beijo para vocês. Tamo junto, Guarulhos, e bora para cima. Pessoal que acompanha o Pod Gru, muito obrigado a todos que acompanham. Agradeço o Thiago por estar aqui, né? Mais uma aula que a gente tem. E lembre-se, juntos nós somos imbatíveis. Até daqui a pouquinho. Tchau, obrigado!